Abrir aí que está chovendo bem. Muito bem. Então vamos fazendo. Se sumir tudo, aí a gente não voltar, o pessoal já está sabendo. Voltou em algum lugar e não deu para voltar. Perfeito? Então vamos para o nosso evangelho, que a gente já está atrasado. Já passaram 6 minutos. O ideal é a gente ser firme, mas a gente está fazendo uns estudos para futuro a gente ver. Aí o que eu pensei hoje? Disponibilizar, gravar o vídeo e disponibilizar também no YouTube do Evangelho, porque todos nós precisamos muito do Evangelho, todas as casas, os corações, todos nós, indistintamente, qualquer religião, nós precisamos dos ensinamentos do Senhor Jesus, e nós, como cristãos espíritas, estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Perfeito? Estamos no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, é o último capítulo, e nós já fizemos um preâmbulo, uma introdução desse capítulo, já estivemos lendo a respeito, Kardec explicando sobre a prece, e depois ele vem e diz, fechando o primeiro parágrafo, ele diz, preces em geral, preces para si mesmo, preces pelos encarnados, preces pelos desencarnados, preces pelos doentes e os obsidiados, com o fim de chamar a atenção mais particularmente sobre o objetivo de cada prece e tornar mais compreensível o seu sentido, são todas precedidas de uma exposição de motivos sob o título de instrução preliminar. Então Kardec traz para nós, devido à nossa cultura, como ele diz, para coisas novas, termos novos, a gente tem uma cultura de religião, o religare da criatura com o Criador. Desde todos os tempos o homem sempre buscou a comunicabilidade com o invisível, com Deus, e no início eram os deuses infernais, eles ofereciam, oferendas, ofereciam até mesmo vidas, jovens, no início, porque eles entendiam assim, que era aplacar a fúria dos deuses infernais, que nada mais eram de que espíritos que tinham vivido aqui na Terra de forma equivocada, diferente, não seguindo as leis de Deus, e esses espíritos se apresentavam através dos médiuns e como o dono da situação. Então as pessoas, para aplacar a fúria deles, eles faziam as oferendas. Então ofereciam tudo, bezerro de ouro, ofereciam tudo. Então esse foi o primeiro início que a gente até vê em alguns segmentos religiosos, as pessoas oferecendo oferenda, mas o Kardec nos diz que o sacrifício mais agradável a Deus é o esforço que fazemos para domar as nossas paixões. Esse é o sacrifício agradável a Deus. É fácil a gente tolerar, é fácil a gente ser afável quando uma pessoa nos instiga, é fácil a gente ser misericordioso. São todas virtudes de Deus que nós trazemos muito pouco, procuramos vivenciar muito pouco. Então Kardec traz no final do Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro livro da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos, o segundo livro é o Livro dos Médiuns e o terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E para fechar o Evangelho, ele fala aqui das leis morais.
Então ele veio no capítulo 28 com uma coletânea de preces já trazendo, sabendo desse nosso precedente de oferecer as coisas à divindade, não é? Então, esse é um resumo da situação da prece. E a gente veio com essa cultura, aí vieram-se as novenas, vamos rezar 9 meses, 9 semanas, 9 dias, rezar uma novena, que nada mais é o contato com a espiritualidade. Vamos fazer a novena do santo tal, fazer uma novena. Então, o Kardec traz essa coletânea de prece e sempre precedida das instruções preliminares que ele dá. E aqui que é o nosso interesse, instruções preliminares. O ideal numa prece é a gente chegar no entendimento, como diz o Emmanuel, o guia do Chico, que o trabalho no bem é uma prece constante. A gente pensar fraterno, pensar solidário o tempo todo, porque a gente não para de pensar. A gente tá todos os momentos a gente está pensando. Se a gente estiver dormindo, está pensando também. Porque o que precisa de descanso é o corpo, não o espírito. O espírito está em atividade e atividade constante após o desprendimento do sono. Então a gente precisa entender, então, por isso que a gente está dando ênfase nesse estudo, desde quando a gente retornou com o Evangelho do Grupo de Estudos Espíritas Bezerra de Menezes, Vila Santa Elisa, Trimonte. Desde quando a gente voltou com o grupo, a gente começou a fazer o Evangelho aleatoriamente, abrindo ele e fazendo uma leitura, mas agora nós resolvemos nos ater ao capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quê? Para a gente ter uma noção bem ampla e sobre a prece, né? O ideal é a gente estar pensando fraterno o tempo todo. O trabalho no bem é uma conversa edificante, não de fofoca, não é? Uma conversa edificante, uma conversa altruísta, oferecendo um ombro amigo a alguém que esteja desesperado, aflito, sobrecarregado, não é? Buscando ser o ponto de equilíbrio no nosso lar, na nossa casa, que geralmente, e o pessoal cobra, né? Pensa que a gente é anjo. Ah, mas você é espírita, você não pode fazer isso, não pode fazer, como se eles são o supra-sumo da bondade. A gente só pode falar o que a gente sabe. O Senhor Jesus diz, quando ele foi cobrado, que ele estava fazendo obra aos sábados, pelos fariseus, pelos publicanos, mestre, a lei manda, a gente não pode trabalhar o sábado, não. O Senhor Jesus falou para eles, o Pai trabalha a todo instante e eu trabalho também. Então, trabalho no bem é toda ocupação útil. Uma leitura edificante. Eu vejo assim, né, tem a Teresa, tem a Ayla. É uma missão das mães com as suas crianças. A obrigação de guiar no campo do bem um filho de Deus, que antes de ser filho de vocês, é filho de Deus. E antes, vocês só forneceram o material genético e tem essa ligação intrínseca, essa ligação profunda de alma a alma com os filhos. Tanto é que o filho pode estar longe, qualquer coisa, se uma vibração negativa rondar ele, a mãe sabe. Não é? Então é isso que a gente tem que saber. Então a gente tem uma visão clara da prece, e por mais a prece é simples, o importante é a gente pensar em Deus, pensar com humildade, com sabedoria, fazer o pedido apropriado, não ficar buscando, eu quero que resolva isso. Deus não vai tirar o remédio amargo que a gente precisa sorver, não vai tirar. A gente está falando aqui, eu estou olhando muito para aqui, para a câmera que está o grupo reunido, mas eu tenho que olhar para aqui também, que aqui está gravando para o YouTube, depois nós vamos ver como é que ficou, não é? Conforme for, a gente vai passar a gravar para o YouTube também. Muito bem. Então, por isso que a gente fez questão de fazer, né, esse preâmbulo aí e agradecer os espíritos amigos do grupo de estudos espíritas Bezerra de Menezes, de Trimonte, Vila Santa Elisa, agradecer aos mentores que estão sempre nos ajudando, nos
aclarando a mente, para que nós possamos entender de forma límpida o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que sem isso a gente não pode ficar. Muito bem. Então a gente está no final, mas nós vamos estudar mais mesmo as instruções preliminares. A prece em si, a gente pode formular da nossa maneira. Da nossa maneira. Mas o importante é a gente saber nas instruções preliminares como é que funciona a situação da prece. Perfeito? Então, aí ele inicia com a oração dominical. Instrução preliminar. O Kardec faz uma instrução preliminar aqui, ó. Então nós vamos estudar mais as instruções preliminares das preces. Os espíritos que ditaram a doutrina para Kardec recomendaram colocar a oração dominical, o Pai Nosso, no início desta coletânea. Não somente como prece, mas também como símbolo, olha só. De todas as preces, é a que colocam em primeiro lugar, porque veio do próprio Jesus. Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. E porque pode substituir, aqui Kardec dá umas dicas aqui muito interessantes. E porque pode substituir a todas as preces, conforme a ideia e o sentimento que se lhe atribua. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima, sublime na sua simplicidade. Aí a gente vai e reza o Pai Nosso assim: Pai Nosso está no céu, se perde, Pai Nosso está no céu, santificado, Pai Nosso está no céu. O sentimento, o coração, você não jogou sentimento em cima disso. A gente está fazendo por obrigação. Os espíritos, só a gente pensar fazer a prece, eles já vão escutar. Mas a gente às vezes não consegue. Vem um irmão do invisível, buzina a gente, desvia o nosso pensamento. A gente começa a fazer o Pai Nosso, a gente não vai até no final. Isso dentro de casa, tranquilo. Não estou falando em local especial, não. Então, é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima, sublime na sua simplicidade. Então eu tenho um resumo, eu faço um resumo com os estudos do meu Pai Nosso, né? Mas depois a gente vai ver isso. De fato, sob a forma mais singela, aqui tem uns pontos que a gente deve analisar. Resume todos os deveres do homem para com Deus. O Pai Nosso resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. O Senhor Jesus não disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para outrem o que se pediria para si mesmo. Mas, em virtude de ser concisa, o profundo sentido contido nas poucas palavras que a compõem escapa à maioria. É por isso que a oração dominical é muitas vezes dita sem se fixar o pensamento sobre o sentido de cada uma de suas partes. Dizem-na decorada como uma fórmula cuja eficiência está condicionada ao número de vezes que é repetida e, quase sempre, esse número é cabalístico, 3, 7 ou 9, tirado da antiga crença supersticiosa do poder atribuído aos números e em uso nos círculos de magia. A gente faz uma conexão
para poder sentir que essa reza é forte. A gente encontra com alguns, porque eles não vê aparato no centro, não vê nada assim, eles falam assim, mas fala para ir num lugar de uma reza mais forte. Fala, tudo bem, a gente vai falar o que diante desses estudos aqui? Não tem o que falar, não tem o que falar. A gente já estuda há quase 30 anos, ainda não sabe. A pessoa, dentro de 1 minuto, a pessoa já resume tudo. Então, tudo bem. Mas ela vai ter o momento dela refletir. Então, em uso dos círculos da magia. E porque também o pessoal reza pensando na varinha de condão, no passo de mágica. Eu estou com a varinha mágica agora, ó. Se eu tocar, vira ouro. É assim, o pessoal vê as coisas espirituais assim, como uma coisa... Gente, a prova que a gente está passando, aquilo são energias negativas das experiências fora da lei de Deus, em inúmeras existências nossas. De um momento para o outro a gente vai sumir isso, o nosso espírito se reformou diante da vida. É isso que a gente tem que buscar um entendimento e saber que Deus dá quando a gente tiver aprendido a lição. Como é que esse remédio, eu estou com o meu cálice aqui, esse remédio aqui, Antônio, dentro desse cálice tem um remédio que sara a sua vida, a sua vida espiritual, o seu mundo moral. Toma ele. Eu vou tomar, não vai acontecer nada, né? Não vai fazer nada, efeito nenhum. Por quê? Porque eu estou esperando um milagre. O Senhor Jesus cansou de dizer, você tem fé? O que é fé? Fé é mãe de todas as virtudes. Existem 2 tipos de fé, a fé humana e a fé divina. A gente não acredita nem na gente, como é que vamos acreditar em Deus que a gente não sabe, que a gente não vê? A gente não acredita na gente, no potencial que a gente tem. A gente tem potencial e a gente sabe até onde a gente pode ir. O problema todo é a gente acreditar na gente. A gente acha que não consegue, a gente acha que pediu a Deus, mas Ele não vai dar. Isso tudo a gente tem que se esclarecer para poder, quando a gente pedir com propriedade, pedir firme, saber o que está pedindo. Aí a gente consegue os resultados. Entender que se Deus não der naquele momento, porque a gente não está preparado para receber. Dizia o Chico, o nosso sofrimento é uma carta de Deus endereçada a nós que a gente precisa aprender a interpretar. O que essa dor minha, moral, física, o que está querendo me dizer? Está me dizendo alguma coisa, que eu não devo fazer alguma coisa, se eu fiz errado, muita coisa. Então fica aí para a gente, né? Continuando, para a gente refletir. Para auxiliar e aclarar a mente sobre as proposições do Pai Nosso, de acordo com o conselho e com a assistência dos bons espíritos, a cada proposição da prece foi feito um comentário que lhe desenvolve o sentido e mostra as aplicações. Conforme as circunstâncias e o tempo disponível, pode-se dizer a oração dominical simples, conforme a gente conhece, o Pai Nosso, ou desenvolvida, como Kardec desenvolveu, os Espíritos desenvolveram para nós o Pai Nosso. Não é? Depois ele começa assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Aí ele vem e explica, acreditamos em vós, Senhor, pois tudo revela vosso poder e vossa bondade. A maioria do universo testemunha uma sabedoria, a harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que ultrapassam toda a compreensão humana. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o ramo da erva e o mais pequeno inseto até os astros que se movem no espaço. Em todos os lugares vemos a prova de um amor paternal.
É por isso que cego é aquele que não vos reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que não vos glorifica, e ingrato aquele que não vos rende graças. Nós vamos parar por aqui. Venha a nós o vosso reino, nós vamos deixar para a próxima. Nós vamos fazer a nossa prece para a gente finalizar. Perfeito? Então fica para nós aí, né? Continuando o estudo da coletânea de preces espíritas. Que o que a gente quer é que todos nós tenhamos uma noção da dinâmica da prece. E quando a gente rezar, pode ser de forma mais simples e pura. Meu Deus, estou passando um problema muito grande, dai-me força e sabedoria para o enfrentamento. Não é pedir para tirar fora, não. Porque pedir para tirar fora, Deus vai tirar o remédio que vai consertar a gente? Não vai tirar. Agora, se a gente tiver sabedoria, se a gente estiver pronto para os enfrentamentos, para receber aquilo, pronto. Aquilo não tem mais razão de ser. Vai acabar. Seja dor física ou da moral. A não ser que ele esteja numa expiação e veio numa situação muito difícil. Aí é outra coisa. Ele tem que carpir aquilo, os anos que ele tiver nessa terra. Fica para nós, então, para a nossa reflexão. Agradecer a todos que entraram no nosso grupo de estudos Espírita Bezerra de Menezes. Agradecer a nossa irmã, a Carla, a Perpétua, a Denise, a Joana. E eu não sei se os outros entraram, né? Eu não sei se a Leninha entrou, mas mandar um abraço para a Leninha, mandar um abraço para o Marcelo, para o Yuri, e vamos fazer a nossa prece. Vamos pegar água, todo mundo já pegou, ainda não peguei não, deixa eu pegar aqui. Pegar a nossa água para fazer a nossa prece. 28 minutos, em 10 minutos a gente faz. Aí fica dentro do tempo. Vou deixar aqui que eu vou pedir para fluir. Muito bem. Agradecer o pessoal que está acompanhando o grupinho nosso no Google Meet. E agradecer os que vão entrar no YouTube. Vai ficar disponibilizado no YouTube esse nosso estudo sobre o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, o estudo das preces, coletânea de preces espíritas. Nós vamos apagar a luz aqui para ficar na penumbra, para facilitar aos espíritos a manipulação dos fluidos. Não é que sejamos nós, é misticismo que tem que pagar, não. Apagar a luz, não. Mas a gente sabe que numa reunião de materialização, onde os espíritos, os médiuns oferecem aos espíritos ectoplasma para o espírito se materializar, na nossa prece também, os espíritos vão mexer com fluidos mais sutis que uma energia pode diminuir a sua potência. Perfeito? O ideal é a luz natural, tá? A penumbra, então é por isso que a gente deixa na penumbra. Poxa vida, apagou bastante, sumiu aqui, mas enfim. Depois a gente vai ver o vídeo do YouTube. Senhor Jesus, queremos agradecer aos espíritos amigos que cuidam do nosso Evangelho, do grupo Dr. Bezerra de Menezes, grupo virtual. Nós agradecemos pela oportunidade de estudar o Evangelho do Senhor à luz da doutrina espírita. Agradecemos o nosso grupo que está a postos. Agradecemos os que irão entrar no YouTube posteriormente para ouvir este Evangelho do dia 13 de março de 2026.
Nós agradecemos pela oportunidade, Senhor Jesus. Pedimos pela nossa comunidade, pelos enfermos do corpo e da alma. Rogamos a assistência da Excelsa Maria, de Doutor Bezerra, de nosso anjo guardião, de nossos guias protetores. Pedimos, Senhor Jesus, que durante a nossa prece, a espiritualidade amiga possa inocular nas águas postas os fluidos necessários para o nosso refazimento físico e espiritual. E daqueles que irão entrar depois no YouTube, Senhor Jesus, que vai ficar disponibilizado lá, que eles possam, Senhor Jesus, colocar a sua água e a espiritualidade ajudar a cada um segundo as suas obras. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque vosso, Pai, é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Pedimos, Senhor Jesus, após a prece inicial e a fluidificação das águas, pedimos à espiritualidade amiga que dê um passe no grupo que está participando do Evangelho e naqueles que irão entrar posteriormente, que eles possam estar receptivos para receber dos maiores os fluidos disponibilizados para todos nós. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, através de Doutor Adolfo Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor Deus, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus Cristo, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze-o, divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Doutor Adolfo Bezerra de Menezes, médico espiritual, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam os males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. E assim, divino amigo, agradecidos e reconfortados, pedimos a autorização do Senhor para encerrarmos o nosso Evangelho do Grupo de Estudos Espíritas Bezerra de Menezes, Vila Santa Elisa,
Trimonte. Que a tua paz permaneça em nossos corações, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, nós vamos ligar a luz e para a próxima, como nós estamos no estágio de experiência, para as próximas nós já vamos estar um pouco melhor. E agradecer a todos, agradecer a Denise, Carla, Joana, Perpétua e todos que entraram. Enviar um abraço para a Leninha, para o nosso irmão, o Marcelo, Yuri e Luciana, Marcinha, toda a família da nossa irmã Denise, sua mamãe, seu papai, na parte espiritual hoje. Mas com toda certeza participam do nosso Evangelho, pode ter certeza disso, Denise, acompanhando seus amores, sob o olhar do Senhor Jesus, isso é muito importante. Os nossos amores da parte espiritual, meu pai, minha mãe, e da Joana, os pais que eu tive a oportunidade de estudar com eles, da Joana, e meu grande irmão José de Alencar, né, da Carla, eu não sei, os pais estão vivos aí, graças a Deus, né, Carla? Desejar a todos aqueles da Carla, né, muita paz, muita luz. E com felicidade a gente vai caminhando com o Evangelho juntinho, sempre com o olhar do Senhor Jesus pousado sobre nós. É tudo quanto precisamos para ter aquela força para a gente seguir adiante. Muita paz para todos.